sejam todos muito bem-vindos, querido aluno, querida aluna, ao nosso Direito Militar Express. No dia de hoje, nós vamos tratar de um assunto de fundamental importância para aqueles que estão fazendo concurso na área militar ou que advogam também nesse ramo especializado do direito, né? O direito administrativo militar. Eu sou o professor Wendel Araújo e vamos caminhando então para tratar dos conselhos de honra, os famosos conselho de disciplina e o conselho de justificação. Antes de prosseguirmos, de pormenorizarmos esses dois institutos jurídicos, eu vou já pedir a vocês que tenham sempre consigo aí do seu lado um vade-mecum, porque durante toda a aula a gente vai fazer uns paralelos. A gente vai caminhar pela Constituição Federal, a gente vai passar pelo Estatuto dos Militares, e para que você possa ir marcando o seu código, fazendo as anotações necessárias, é interessante que eu esteja aí com você do seu lado durante todo a nossa aula aqui, tá bem, pessoal? Então vamos prosseguindo. O primeiro dispositivo que eu vou fazer o link com vocês é com o dispositivo da Constituição Federal Brasileira. Lembrando que a gente está tratando aqui do direito administrativo militar, sem passarmos pela discussão se ele é um ramo autônomo ou não. Há uma discussão se ele tem princípio que ele possuiria princípios próprios e então teria autonomia independente do direito administrativo. A grande verdade é que institutos que são do direito administrativo são aplicáveis também no direito administrativo militar. E esses institutos são os princípios. Então eu trouxe aqui para vocês o artigo 37. Esse é um artigo bastante batido, é um artigo que todos têm o domínio, até porque é dele que a gente extrai, né, o famoso mnemônico do INPE, que são os princípios aplicáveis, né, do direito administrativo. Encontram-se aqui elencados legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses princípios, eles também vão ser aplicáveis quando a gente estiver estudando a sistemática dos conselhos de honra. E não só esse, eu trouxe aqui para vocês também a Lei 9784, que vai regulamentar o processo administrativo como um todo. É uma lei federal que traz normas de ordem geral para regulamentar essa matéria, e aí a gente vai ter também no seu artigo 2º vários princípios elencados, como da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, e aqui você já marquem esses dois, já deixem grifados que esses dois princípios eles são importantíssimos também nos conselhos de justificação e conselho de disciplina. Seria a ampla defesa, o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Tá bem? Então fizemos esse primeiro link com a Constituição Federal e a Lei 9784 com os conselhos, os famosos conselhos de honra. Conselhos que, em linhas gerais, ele tem a finalidade de verificar se determinado militar, se determinado militar da inatividade, por exemplo, ele possui condições de permanecer na inatividade, se ele ainda possui condições morais, se ele possui condições éticas de ter esse status de militar. Inclusive, com relação a isso, com relação à questão da nomenclatura, eu trouxe aqui o dispositivo do artigo 42 da Constituição Federal, que ele trata o seguinte: esse artigo ele foi alterado com a emenda constitucional de número 18 e houve a partir de então a mudança de nomenclatura. Até então, os militares eles eram chamados de servidores públicos militares, em um paralelo, né, com os servidores públicos civis. E quando houve a alteração pela emenda constitucional de número 18, deixou de se ter essa nomenclatura. A nomenclatura correta hoje é militar. Então, o artigo 42 estabelece os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares. Então, grife aí, marque o seu material, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.
tá bem? Então a nomenclatura hoje, quando a gente se refere aos membros das polícias militares, aos membros dos corpos de bombeiros militares, é de militar. Inclusive, eu trouxe esse apontamento, eu sei que cada aluno, cada aluna tem a sua forma de construir, de preparar o seu material, de organizar as suas ideias, e eu trouxe aqui a Carta Magna, com alteração promovida pela Emenda Constitucional de número 18, passou a utilizar a nomenclatura dos militares, que até então eram chamados de servidores públicos militares, em paralelo com os servidores públicos civis, hoje chamados, aspas, são somente de servidores públicos. Tá bem? Então, caminhamos até aqui. Então, vejam, durante toda essa vai ser a dinâmica de toda a nossa aula. A gente vai passar pela Constituição, por outras leis aplicáveis ao tema, para que você consiga aí construir o seu raciocínio jurídico com relação a essa matéria. E prosseguindo aqui, a gente precisa saber quais são as balizas regulamentadoras dos conselhos de honra. Quais são os instrumentos legais que devem ser utilizados para compreender e aplicar esse instituto na prática, tá? E aqui a gente vai ter a lei, o decreto número 7.500, tá? 71.500, melhor dizendo, de 5 de dezembro de 1972, e a lei número 5.836, também dessa mesma data. A primeira vai se direcionar ao conselho de disciplina e a segunda ao conselho de justificação. E aqui eu faço um parênteses. Esses dois instrumentos legais, eles são aplicáveis aos militares das Forças Armadas. Cada estado da federação vai regulamentar o tema, vai editar uma lei própria para regulamentar esse assunto no âmbito estadual, direcionado aos policiais militares e aos bombeiros militares, tá bem? Então já fica esse primeiro paralelo. Claro que as vigas mestras, os princípios basilares daqui também são direcionados no âmbito estadual. Mas lembre-se, esses dois institutos eles dizem respeito aos militares das Forças Armadas. Paralelo a esse, cada estado da federação vai ter o seu próprio ato normativo. Ok? Caminhamos até aqui, então vamos prosseguir no, no assunto e agora com a seguinte questão: quem se sujeita a esse procedimento administrativo especial? A quem é direcionado o Conselho de Disciplina e a quem é direcionado o Conselho de Justificação? E aqui eu já trago a forma que nós vamos trabalhar durante toda a nossa aula acerca do tema. Eu vou fazer com vocês um trabalho de comparar os institutos do Conselho de Disciplina e com o Conselho de Justificação. Então a gente vai caminhando com a aula, fazendo um paralelo um com o outro e verificando também as similitudes e as diferenças. Os dois atos normativos, o decreto número 71, 1500, um decreto federal, e a lei federal também, que trata do Conselho de Justificação, eles inauguram as suas normas com os artigos que dizem a quem se sujeitam os institutos. O artigo 1º do Conselho de Disciplina, do decreto do Conselho de Disciplina, estabelece que são submetidos ao Conselho de Disciplina o guarda-marinha, o aspirante oficial e as demais praças. Marque aí no seu vademecum, grife com estabilidade assegurada. A gente vai ver lá na frente como as praças adquirem essa estabilidade. Então já deixa grifado isso aí, não são todas as praças que se submetem ao Conselho de Disciplina, só as que possuem estabilidade assegurada. E professor, eu vi aqui o termo de guarda-marinha. O que é isso? Guarda-marinha é como é chamado o aspirante oficial na Marinha do Brasil. Então nós temos o aspirante oficial na Aeronáutica, no Exército e na Marinha do Brasil ele é chamado de guarda-marinha. Veja, ele está num polo intermediário. Ele ainda não é oficial, ele está ali almejando, né, o oficialato, já terminou uma escola de formação, é aspirante oficial, é guarda-marinha e se chama inclusive de praça especial, tá bem?
E com relação ao conselho de justificação, para quem ele é direcionado? E aqui também deixei marcado para vocês em vermelho, se destina ao oficial das Forças Armadas, militar de carreira. Então vejam, com relação aos conselhos de disciplina, são as praças com estabilidade assegurada, e com relação ao conselho de justificação, são os oficiais militares de carreira. E eu trouxe um apontamento aqui porque você tem que ter especial atenção com o parágrafo único. Porque o caput do artigo 1º, tanto do decreto do Conselho de Disciplina quanto da lei do Conselho de Justificação, ele se direciona aos militares em atividade, tá? São os militares em atividade. Até porque se vai verificar se eles possuem capacidade ou não de ainda permanecerem na ativa. Os conselhos de honra, de linhas gerais, para antecipar aqui uma forma de você pensar os conselhos de honra, eles são institutos que tentam verificar se aquele militar, se aquele sargento, se aquele tenente, ele ainda tem condições de ostentar a farda. Ou seja, se ele tem condições de ter de ostentar essa nomenclatura de militar, como a gente passou ali pelo artigo 42. Então, os conselhos de honra ele vai verificar isso, se ele tem condição ética, se ele tem condição moral de ainda permanecer, de ainda ostentar essa condição. E eu pedi para você atentar ali ao parágrafo único pelo seguinte: veja essa pergunta que eu faço para você neste momento. O oficial da reserva não remunerada, ele se submete ao conselho de justificação? E a resposta você vai extrair do parágrafo único, como eu falei. Porque o parágrafo único, seja do Conselho de Disciplina da lei, do Conselho de Justificação, seja do decreto do Conselho de Disciplina, eles vão ser direcionados, os parágrafos únicos, eles vão ser direcionados para aqueles que se encontram na inatividade. Ou seja, se está na reserva remunerada ou se está reformado. Então a pergunta feita aqui no início é negativa. O oficial da reserva não remunerada, aquele famoso oficial R2, ele fez um curso de formação, né, para oficial da reserva, ele laborou, estava na ativa, foi para a reserva. Então, a ele não se aplica, tá, a um instituto do Conselho de Justificação. Por quê? Porque o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina somente se aplicam aos militares da reserva remunerada ou reformado, tá? E vai se verificar também se ele tem capacidade ou não de permanecer na inatividade. Entendidos? Caminhamos até aqui, então analisamos quem pode ser sujeito aos conselhos de honra, seja ele conselho de justificação, seja ele conselho de disciplina. E feito isso, o que a gente agora tem que entender quais são essas situações, quais são as práticas que vão fazer com que esses militares sejam submetidos ao conselho de disciplina ou ao conselho de justificação. O que é que um oficial ele tem que fazer para ser submetido a esse conselho? O que é que a praça, o que é que o graduado, né, ele tem que praticar para ser submetido a um conselho de disciplina, a esse conselho de honra? E mais uma vez, dentro da nossa forma de trabalhar, eu trouxe aqui, destaquei em paralelo o conselho de justificação e o conselho de disciplina, que no artigo 2º vai trazer as hipóteses, vai elencar quais as situações que sujeitam eles a serem submetidos a um conselho de justificação ou de disciplina. O texto ele do artigo 2º, as hipóteses eles são bem semelhantes. O inciso primeiro, inclusive, não tem maiores diferenças. Você, entendendo o que se aplica para o sargento, vai entender o que se aplica para o tenente. Ou seja, o que se aplica para o conselho de disciplina, nessa hipótese, é o mesmo para o conselho de justificação. E que hipóteses são essas? São hipóteses de esses militares terem sido acusados oficialmente, ou seja, de forma oficial, ou por qualquer meio lícito de comunicação social. Aqui, inclusive, já há situações de publicações em jornais,
né, comunicações válidas de comunicação, meios lícitos de comunicação social, podem ensejar o militar a ser submetido ao conselho de honra, o sargento, a praça, né, ou o oficial. Mas o que é que tem que trazer nessa comunicação? O que é que tem que estar constando ali? E aqui são três hipóteses. A primeira, de ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, de ter tido conduta irregular e de ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe. Então, são essas três situações que vão fazer com que seja submetido o militar a um conselho de honra. Lembrando aqui, vou sempre batendo nessa tecla: o oficial, conselho de justificação; a praça, conselho de disciplina. Mas, professor, essa linha C, que trata de ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe, como é que eu vou trabalhar esses conceitos? Como é que eu vou saber que determinado ato ele vai justamente fazer uma violação, vai incorrer numa violação desses institutos? E aqui a gente tem que fazer um paralelo com o artigo 28 do Estatuto dos Militares. Vejam bem, o artigo 28, ele traz ali várias situações, várias condutas que devem ser observadas pelos militares. E eu peço a vocês que coloquem aí, né, no Estatuto dos Militares, marquem esse artigo, porque é justamente essa pergunta que a gente vai responder. Qual a relação dos conceitos de honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe com os estatutos dos militares? É porque é nele que a gente vai ter várias condutas relacionadas a isso. E tá aqui: o sentimento do dever, o pundonor militar, o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis. Marquem isso, deixem isso marcado. Se exigem dos militares justamente essa conduta moral e profissional irrepreensíveis. Essa frase, inclusive, ela é extraída, esse trecho, inclusive, do Estatuto dos Militares, ele é extraído e colocado em vários acórdãos. Isso é um trecho que você tem que dominar. Por quê? Porque com base nisso, com base na observância dos preceitos elencados no artigo 28, é que a gente vai saber ou não se houve um desvio por parte do militar. E aqui continuamos, né? Com observância dos seguintes preceitos de ética militar. Inciso primeiro: amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; respeitar a dignidade da pessoa humana; proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Vejam que aqui eu fiz alguns cortes, deixei somente esses aqui, mas vocês têm que fazer em casa, depois que terminar essa aula, vai ali e faz a leitura completa do artigo 28, tá bem? Eu elenquei esses aqui só para exemplificar e facilitar os nossos estudos. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. Então imagina a situação em que chega um ofício, né, ao comandante da unidade, dizendo, por exemplo, que determinado capitão daquela organização militar, ele não pratica, né, ele não procede de maneira ilibada na vida particular. Vejam, na vida particular, elencando ali várias condutas que o desabonam. Essa informação, quando chega ao comando da unidade, claro que deve ser feita uma verificação, quem fez essa comunicação válida, né, essa comunicação lícita, tem que dar primeiro uma filtrada nessa informação, mas confirmando isso daí, isso já é uma hipótese que vai trazer a possibilidade de esse capitão ser submetido a um conselho de justificação. Tá bem? Caminhamos até aqui, então já vimos para quem se direciona, né? O que é o conselho
de justificação e quais as hipóteses que estamos trabalhando aqui nesse momento que vão fazer com que esses sujeitos eles sejam submetidos aos conselhos de honra. E prosseguindo, vamos aqui também passar para a análise do segundo inciso, aqui somente do conselho de justificação. O que eu vou falar aqui não se aplica ao conselho de disciplina, é a primeira diferença que você tem que ter aí. Existe uma hipótese que é direcionada tão somente aos oficiais. Memorize isso. Tem uma hipótese que é direcionada somente aos oficiais, que se encontra prevista na lei do conselho de justificação. E aqui se estabelece o seguinte: é aquele oficial que ele é considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso ou lista de escolha. Então, vamos lá. Eu até trouxe mais um apontamento aqui para você, anote aí no seu material qual a diferença de quadro de acesso para lista de escolha. O quadro de acesso ele vai dizer respeito à promoção dos oficiais até o posto de coronel. Então, o segundo tenente até o posto, a sua promoção ao posto de coronel, essas promoções vão ser realizadas por intermédio de quadro de acesso. Então, vai verificar a posição dele na turma, vai verificar se ele preenche os requisitos legais e vai se estabelecer ele nesse quadro. E a par disso, ele vai ser promovido preenchendo os requisitos. Tá, professor, o senhor falou da lista de acesso e a lista de escolha. A lista de escolha, ela diz respeito à promoção para cargos do alto comando das Forças Armadas, que são os cargos relacionados aos oficiais generais, tá? Então, memoriza isso. Quando se trata de promoção de oficial general, a gente vai ter essa promoção com base em uma lista de escolha. E quem vai fazer essa promoção, quem vai avaliar essa promoção do oficial general, é o alto comando daquela Força Armada, é o alto comando do Exército, o alto comando da Marinha, o alto comando da Aeronáutica. Com relação à promoção dos oficiais até o posto de coronel, quem vai fazer essa análise é a Comissão de Promoção de Oficiais, a famosa CPO. Tá bem? Feito trazendo esses conhecimentos agregados aqui para que você considere um instituto dentro da sua plenitude. Então, se ele é considerado não habilitado para preencher o quadro de acesso, ou seja, ele tem condições que analisadas, não, esse aqui não pode ser promovido. Então, ele já pode ser submetido a um conselho de justificação. Tá bem? Caminhamos. Vamos agora, então, analisar aqui no conselho de justificação é o inciso terceiro, que é o paralelo, né, do inciso segundo do conselho de disciplina, que diz respeito àquelas hipóteses em que o militar ele é afastado do cargo, veja, ele é afastado do cargo em razão de uma hipótese prevista no Estatuto dos Militares de se tornar incompatível para o exercício das funções militares, ou seja, esse militar ele foi considerado incompatível, incapaz, né, de no exercício das funções desenvolver ali a função de liderança, a função de comando, tá? Salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo. Tá? Então, essa é a ressalva feita na parte final, e a gente não tem como entender esse dispositivo do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justificação sem verificar o que estabelece o Estatuto dos Militares no artigo 42 e 43, tá bem? Então, eu transcrevi ele aqui para vocês, porque existem violações que são cometidas pelos militares que vão ensejar ali um crime ou uma contravenção ou uma transgressão disciplinar. É o que estabelece o artigo 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou a regulamentação específicas. Outro apontamento que você tem que fazer, marque aí
no seu código, marque a palavra contravenção. Aqui, esse termo contravenção, ele diz respeito à transgressão disciplinar quando ela é ocorrida na Marinha do Brasil, tá bem? Então não é aquela contravenção prevista na lei de contravenções penais, né? O famoso, como a doutrina chama, de crime anão. Não é esse. Aqui é a contravenção disciplinar, é a contravenção, é a transgressão disciplinar cometida na Marinha do Brasil. E o artigo 43 ele continua. A inobservância dos deveres especificados na leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante legislação específica, e no 44 ele fala: o militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, será afastado. Então veja, ele vem construindo essa questão das violações, o Estatuto dos Militares ele vem construindo como isso vai acontecer e estabelece no artigo 44, inclusive no parágrafo, quem tem competência, e aqui você tem que saber disso, é um assunto imbricado, né? Porque veja, o artigo 2º, inciso 2º do decreto do Conselho de Disciplina, inciso 3º da lei do Conselho de Justificação fala ser afastado. E quem é que vai ter a competência para afastar o militar nessas condições? E aqui a resposta está no artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto dos Militares. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função pública o Presidente da República, os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os comandantes ou chefes e diretores na conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Tá bem, pessoal? Então, fizemos aqui o link do Conselho de Justificação, do Conselho de Disciplina, dessa hipótese estudada neste momento com o Estatuto dos Militares. Caminhamos, então, agora para a hipótese estabelecida no inciso 3º, tá? Que são o terceiro, né, do Conselho de Disciplina e quarto do Conselho de Justificação. São dispositivos bem semelhantes, até grifei aqui. Eles devem ser condenados, os militares, a um crime de natureza dolosa, tá? Aqui não está abarcado os crimes de natureza culposa, tem que ser de natureza dolosa, a uma pena restritiva de liberdade individual até 2 anos. Então veja, se um sargento, se um subtenente, ele comete um crime doloso, tá? Ele é condenado por crime doloso. E lembre-se, nessas hipóteses, o crime tem que transitar em julgado, tá bem? Transita em julgado a sentença. Então, condenado com trânsito em julgado por crime de natureza dolosa, o subtenente é uma pena até 2 anos, ele pode ali ser submetido ao conselho de disciplina. E se for um capitão, por exemplo, se for um major, eu estou utilizando aqui as nomenclaturas para você já ir se familiarizando com os postos e as graduações, né? Os postos dos oficiais e as graduações das praças. Então, se ele for condenado com sentença transitada em julgado a um crime até 2 anos, ele vai ser submetido ao respectivo conselho. E aqui, mais uma observação. Atentar para os artigos 100, 101 e 102 do Código Penal Militar. Professor, por que isso? Por que eu tenho que ter essa preocupação? Porque esses dispositivos eles vão trazer no artigo 100 e 101 as hipóteses em que o oficial ele se torna incapaz, né, que ele se torna incompatível ou indigno para o oficialato. E o artigo 102 ele vai trazer aqui as hipóteses em que vai ser procedida a exclusão das praças. Eu transcrevi aqui para vocês o artigo 100, 101 e 102, tá? O 100 e 101, o 100 com relação à indignidade para o oficialato. Depois que terminar essa aula, pegue seu material, e aqui, quando são estabelecidos os artigos, você vai colocando um por um, tá? 251, estelionato, tá? Vai trazendo ali 311, falsidade documental, vai colocando ali no seu material, porque quando esse assunto cai em prova, geralmente ele cai com o nome do artigo. Então, o oficial, ele foi condenado no delito de estelionato. Isso faz com que ele
tenha, então, ele seja indigno, considerado indigno para o oficialato, então é aqui o que estabelece o artigo 100. E o artigo 101 são dois crimes, também você vai anotar o 141 e 142. E com relação à exclusão das praças, lembrando que tudo que a gente está tratando aqui inicialmente é com relação às Forças Armadas, aos militares das Forças Armadas, e aqui a gente vai ter um bloco próprio, a gente vai fazer uma análise sobre esse artigo 102 e os militares estaduais, tá? A discussão do Supremo, como é que isso ocorreu, como é que funciona a exclusão das Forças Armadas, tem súmula vinculante, mas isso, para facilitar o seu entendimento, a gente vai estudar num bloco próprio, tá bem? Então, feito isso, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui neste bloco e continuamos logo em seguida. Até breve.